Hoje o tema é entender este conceito de paternidade responsável conforme a igreja nos ensina. E para isso, a gente tem que fazer uma viagem à história, voltar um tempo na, na história para entender o desenrolar de outros termos, entender como que a sociedade foi evoluindo até chegar ao ponto da igreja se manifestar com este termo, que é algo recente para a gente. Não tem muito tempo que este termo vem sendo usado na igreja. Não tem nem um século que este termo é usado na história da igreja. É um termo novo para a gente, mas um termo que surgiu como resposta a outras situações que foram acontecendo. Então eu peço a você um pouco de paciência para acompanhar. Eu preparei uma linha de raciocínio bem cautelosa para dar bastante dados para a gente não se perder no meio do caminho. E a você que assiste agora, ou a você que assiste depois também, eu tenho recebido relato de muita gente que acaba assistindo depois, por restrições de tempo, né? Mas você também, quem for ver depois, ou quem for repetir, pode ir parando depois do vídeo e pegando, tomando nota de algumas questões, que eu vou apontar várias questões aqui importantes para a gente. Tá? Então, e aí no final eu vou abrir para perguntas, já vai anotando suas perguntas aí que for tendo. É melhor abrir no final, porque talvez no meio do caminho eu já responda aquilo que você está querendo perguntar, né? Então, é mais produtivo deixar as perguntas para o final e a gente aproveitar melhor o tempo, tá bem? Então, vamos começar. Vou apresentar o conteúdo que eu preparei aqui. Vamos lá, né? Bom, eu começo uma reflexão com vocês com um trecho de um salmo, né? Um salmo que talvez muitos conheçam, o Salmo 126, dependendo da versão da Bíblia, se a numeração latina é o 127, onde nós temos: Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava. Eu vou ler de novo, você também não precisa ligar o microfone, mas pode acompanhar também, lendo, né, para você mesmo ouvir a sua voz. Ó. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava. Eu não vou comentar, só queria abrir com este salmo, né? Porque o tema de hoje é paternidade responsável. O que é e também o que não é paternidade responsável. Como a gente poderia entender isso? Para poder entender, meus amigos, eu gostaria de voltar lá no século XVIII, né? Muitos de nós na escola já tivemos contato com esta ideia, que lá no século XVIII, um economista que, é, que era pastor anglicano, né, começou a defender uma ideia, uma teoria, né, de que a produção de alimentos não conseguiria acompanhar a produção, né, o crescimento populacional, né? Então, lá no século XVIII, Malthus, esse pastor anglicano, né, defendia que enquanto a produção de alimentos cresce nessa linha azul aqui, né, o crescimento populacional vai numa linha geométrica, cresce muito mais, né, que é essa linha vermelha. E isso, claro, que causou um alarde muito grande, causou uma preocupação, né? E ele dizia que era preciso haver uma redução da natalidade. Guarda bem o termo, esse termo a gente vai depois ver como ele foi evoluindo com o tempo. Então era preciso haver uma redução da natalidade. E o que ele propunha para esta redução da natalidade?
Ele propunha, primeiro, adiar os casamentos, que as pessoas se casassem com mais idade, porque é claro, quem casa com mais idade vai ter menos filhos, né? É natureza, e que os casados reduzissem a frequência das suas relações sexuais. Então, lá no século XVIII, um pastor anglicano, preocupado aí com o crescimento populacional, veio com a proposta de adiar os casamentos e os casados reduzirem a frequência da sua relação sexual para poder promover uma redução da natalidade. Isso aí ficou conhecido como malthusianismo, né? Muitos de nós, lá nos livros de geografia da escola, né, vimos lá essa questão e até hoje muita gente acredita nisso, né? Mas essa teoria foi enfraquecida diante do tempo e principalmente diante dos avanços da tecnologia e com a Revolução Industrial, né? Hoje nós sabemos que as técnicas agrícolas nos permitem produzir muito mais alimentos do que consumimos. Hoje a população mundial é em torno de 8 bilhões de habitantes e os cálculos do setor agrícola falam que nós produzimos mais alimentos para mais de 12 bilhões de habitantes. Ou seja, a gente está com uma sobra de 50% na produção de alimentos. Então o problema não é a produção. E aí eu falo, que bom, né, que Deus não errou no projeto. Porque falar que Deus nos colocou num mundo e que esse mundo não nos comporta, ou seja, que esse mundo não daria certo, a gente não teria alimento neste mundo, é uma maneira de desconfiar do plano de Deus, né? Seria de como dizer que Deus errou no seu projeto e agora a gente vai ter que consertar. A gente que vai consertar o que Deus fez. Então, que bom que Deus não errou no projeto e hoje a ciência já prova que não há problema de produção de alimento. Pode haver problema na distribuição, na partilha, na fraternidade, né, na injustiça social, mas na produção de alimento não há problema. Porém, essas ideias do crescimento populacional foram voltando, né, nos últimos séculos. No final do século XIX, no início do século XX, a configuração do mundo causou medo do crescimento populacional novamente. O aumento da pobreza nos centros urbanos, as grandes cidades, as periferias muito pobres, né? Os países pobres crescendo muito e gerando insegurança nos países ricos. Os países ricos tinham muito medo de país pobre crescendo, porque diziam que eles iam consumir os recursos naturais, que iam disseminar doenças, que teriam exércitos muito grandes, né? E iam resistir ao seu imperialismo, ao seu colonialismo. Então, as potências ricas tinham e têm muita preocupação quanto ao crescimento populacional, principalmente nos países mais pobres. Isso lá no final do século XIX, início do século XX, né? Para nos localizar bem, nós estamos no século XXI, né? Então, no final do século retrasado, isso começa. E aí surge na Europa e nos Estados Unidos alguns movimentos, né, como a preocupação de controle da natalidade. Como Malthus dizia lá atrás, com outro objetivo, uma redução da natalidade. E aí surge o que as ciências sociais, a geografia, chama de neomalthusianismo. É o retorno do malthusianismo. O malthusianismo é aquela ideia que nós tínhamos medo, né, de um crescimento populacional e todo mundo ia ficar sem alimento. Nós tínhamos este receio. E isso volta com uma nova roupagem, né? Agora a questão não é só medo de não ter alimento, são aqueles medos que os países grandes têm de países pobres disseminar doenças, consumir recursos naturais, ter exércitos grandes. E aí, na Europa, logo no finalzinho do século XIX, surgem algumas ligas, chamadas ligas malthusianas. Tem a Liga Francesa, a Liga Inglesa, que começaram a fazer campanhas, né, sobre o crescimento populacional e ensinar técnicas de contracepção às pessoas.
ensinar a evitar a vida íntima, ou se tiver a vida íntima, evitar, ensinar formas de contracepção. Nessa época já estava circulando o preservativo, né, de látex, ensinavam a usar o preservativo, ensinavam a fazer coito interrompido, ensinavam a se abster de relações, faziam folhetos alarmistas, né, eh, falando dessa questão de se evitar, né, de reduzir a natalidade na Europa. Também nos Estados Unidos, aí já é na virada do século, em 1921, é fundada a American Birth Control League, ou seja, uma liga, né, americana de controle dos nascimentos, por Margaret Sanger. Esse nome é muito famoso aí na questão do feminismo, do aborto, né? Mas foi fundada em 21, uma liga por essa senhora chamada Margaret Sanger. E o objetivo dessa liga era difundir a contracepção, promover a tal da liberdade reprodutiva, ou seja, a mulher tem que ser livre para decidir se vai engravidar ou se não vai, né? E financiar, injetar dinheiro nas pesquisas sobre reprodução e contracepção. Então, essa liga produzia materiais, né? Como nós temos aqui esse folhetinho aqui do lado, né? Deixa eu voltar. Esse folhetinho, opa, deixa eu voltar aqui mais. Foi muito, tenho que voltar o slide. Deixa eu fechar a apresentação e voltar no slide que estava aqui. Agora sim. Saiu a tela, tem que aplicar de novo, né? Deixa eu ver. Está aqui, agora vai. Então, esse folhetinho apresentado aqui já era um folhetinho promovido, produzido por essa liga, aqui no ano de 23, olha lá, uma revisão do controle dos nascimentos, editado por Margaret Sanger. Eu vou aumentar essa tela aqui para poderem ver a capa desse folhetinho, como era bonitinha. Ó, a capa desse folhetinho era uma mulher acorrentada a uma bola de ferro gigante, dizendo bebês não planejados, unwanted babies, bebês não quistos, não planejados, né? Ou seja, que isso é uma acorrenta, isso aprisiona a mulher. Então começa essa campanha, né? Lembra que a Liga tem como objetivo difundir a contracepção, então elas tinham que convencer as mulheres de que ter bebês era realmente algo ruim na vida delas, era uma prisão na vida delas. Então essa Liga foi fundada em 21. No ano de 42, essa Liga Americana se tornou algo muito conhecido hoje em dia, que é o Planned Parenthood Federation of America, a Federação Americana da Paternidade Planejada. Essa é a maior franquia mundial do aborto, né? Se você entrar no site deles hoje, você vai ver lá um site de pessoas felizes e sorridentes na capa. E aqui embaixo a mensagem: precisa de um aborto? Nós podemos ajudar. Aprenda mais sobre como encontrar provedores do aborto e recursos para ajudar você a fazê-lo com segurança. Um aborto legal. Então, essa empresa, né, eu falo uma empresa do capeta, está até hoje aí crescendo, mas ela que deu origem lá em 21, em 42, se tornou a maior franquia mundial do aborto, né? E atualmente não só a franquia mundial do aborto, mas como técnicas de poder reduzir os nascimentos,
eles também hoje em dia investem, olha essa página aqui deles também, investem na ideologia de gênero fortemente, né? É, Get the Facts, aprenda sobre a saúde sexual, né? Tudo que você precisa saber do nascimento aos relacionamentos saudáveis, identidade e muito mais. Então, olha a evolução, aquela empresa ingênua que foi criada lá para poder falar que é controle dos nascimentos, é a maior franquia do aborto. Mas voltando um pouquinho no tempo, né? Lá no ano de 52 é criado uma outra organização chamada de Conselho Populacional, né? Ele foi fundado pela família Rockefeller, né, e recebe financiamentos de... Hoje em dia eles funcionam ainda. Se você entrar aqui nesse site popconsul.org, você vai abrir a página do Conselho Populacional. Hoje eles recebem financiamentos da Fundação Microsoft e tantas outras, né? Que ela foi criada para influenciar governos sobre a importância do controle de natalidade e financiar contracepção e aborto. Então lembra daquelas preocupações dos países ricos, né? A preocupação de ter países pobres muito populosos, exércitos grandes, consumindo recursos naturais, disseminando doenças. Então eles tinham que dar um jeito de impedir que a população do mundo crescesse. Tinham que trabalhar contra o crescimento populacional. Se você abrir hoje o site do Conselho Populacional, na tela tem esse texto aqui em inglês. Eu coloquei ele em português para ajudar a todos nós. Na primeira página do Conselho Populacional, está escrito lá: um futuro equitativo e sustentável para todos, em todos os lugares. E aqui embaixo eles colocam uma frase muito bonitinha, que é: transformamos o pensamento global sobre questões críticas de saúde e desenvolvimento por meio de ciências sociais, saúde pública e pesquisa biomédica. Preocupa o começo da frase. Transformamos o pensamento global. Então, o objetivo deles era realmente mudar o pensamento global acerca da natalidade. Aquela primeira ideia que estava lá atrás, aquela bola de ferro amarrando a mulher, acabando com a vida dela, eles queriam que todo mundo entendesse isso. Eles queriam que as pessoas parassem de ter filhos, porque os países ricos, poderosos, não queriam que houvesse um crescimento populacional no mundo todo. Então, muito dinheiro foi sendo injetado nisso e até hoje este site está em vigor, você pode acessar. O site do Planned Parenthood está em vigor, você pode acessar. Tudo isso está aí para ver, não é história da carochinha, tá? Você pode acessar tudo isso e comprovar o que está acontecendo. Este Conselho Populacional, o que ele fez assim que ele foi criado? Ele fez um investimento no desenvolvimento dos contraceptivos, ele financiou pesquisas que levaram à criação e disseminação de DIU. Nessa época foi desenvolvido, foi aprimorado o DIU, o dispositivo intrauterino. As pílulas anticoncepcionais, elas chegaram no mercado na década de 60. Então, 10 anos depois do Conselho Populacional, as pílulas se tornaram acessíveis no mercado. Então, eles contribuíram muito para tornar isso possível, para tornar as pílulas acessíveis e chegar no mundo todo. Financiaram os implantes hormonais e desenvolveram e financiaram as cirurgias de ligadura de trompas e vasectomia no mundo todo. Então, fizeram um grande trabalho de empurrar isso no mundo todo, né? Além disso, eles distribuíram os contraceptivos para o mundo todo, né? Enviou milhões de contraceptivos para países do sul global, né? América Latina, África, Ásia, e trabalhou em parceria com governos, ONGs e organismos internacionais como a ONU e a USAID, que recentemente teve um problema lá que o Trump cortou as verbas da USAID, né, no mundo todo. Então, esses órgãos ajudavam, sempre ajudaram o Conselho Populacional a promover
vasectomia, ligadura de trompas, instalar DIU, dar pílulas, distribuir preservativos gratuitos, como isso vem acontecendo nas escolas e por aí afora. Então, isso tudo é um financiamento internacional, não é? Mas aconteceu algo que eles não esperavam. Eles esbarraram no mundo todo nas convicções religiosas, principalmente entre os católicos. Eles enviavam contraceptivos, financiavam, mas as pessoas se negavam. Muitos se negavam a fazer a laqueadura, as mulheres aceitavam implantar o DIU, mas logo daqui um tempo tiravam porque tinham o desejo de ser mães. Então eles esbarraram nas convicções religiosas. Então, estes grupos, liderados pelo Conselho Populacional, precisavam tomar duas atitudes para poder seguir adiante. A primeira, conseguir o respaldo da Igreja Católica. Faltava para eles ter o respaldo da Igreja. Faltava convencer a Igreja de que a contracepção era algo necessário, tínhamos que controlar a natalidade, então tínhamos que fazer algo juntos. Tentaram convencer a igreja disso, né? E também tinham que mudar a mentalidade da sociedade, para a sociedade aceitar melhor esta contracepção. Então, para fazer estes dois objetivos, eles começaram como? Primeiro, no ano de 63, a ONU, às vésperas, próximo de uma conferência sobre população na Índia, a ONU mandou uma consulta para a igreja perguntando o seguinte: qual era a visão da igreja sobre o perigo do crescimento demográfico, que segundo a própria ONU estava muito forte? E qual era a visão da igreja sobre a natalidade e sobre alguma forma de controle de natalidade? Perguntando quais métodos de regulação da natalidade poderiam ser utilizados por seus fiéis. Então a ONU fez uma pergunta formal à igreja, perguntando o que a igreja acha desse crescimento demográfico e o que a igreja acha de fazer alguma forma de controle de natalidade e, se fizer alguma forma de controle, quais métodos a igreja acha que poderiam ser adequados. E é claro que ela trabalhou nos bastidores, tentou influenciar padres, bispos com seus institutos, para tentar provar por A mais B que a contracepção era ok, podia ser utilizada. Houve um grande trabalho para tentar convencer a igreja disso. Assim que recebeu esta pergunta, o Papa São João XXIII criou uma comissão pontifícia para redigir uma resposta. Só que essa resposta demorou bastante, demorou quase 5 anos para poder chegar. Então depois a gente vai voltar nessa pergunta aqui. Em paralelo, eles continuavam tentando convencer a opinião pública a respeito da contracepção, né? Por exemplo, perceberam que eles deviam mudar o termo, né? Eles abandonam o uso dos termos controle de natalidade ou controle populacional, que isso não agradava as pessoas, principalmente as religiosas. E começaram a botar um termo mais suave, né? Mais aceitável, que é o termo de planejamento familiar e saúde reprodutiva. Começaram a propor estes termos para poder ver se as pessoas aceitavam melhor essa questão que era colocada, né? E também começaram a produzir conhecimento. Por exemplo, no ano de 67, vejam bem isso, no ano de 67, na época, um dos mais famosos sociólogos americanos, né, que era uma personalidade lá dentro do Conselho Populacional, o chamado Kingsley Davis, publicou um artigo científico falando políticas populacionais. Os programas atuais vão dar certo? Né? E no seu acervo, no seu artigo sobre políticas populacionais, ele começa a fazer circular também a ideia de planejamento familiar. Então, aqueles termos mais digeríveis, né, para a gente, como tirar controle e tal, vamos usar o termo.
este artigo deste sociólogo famosérrimo, influenciador do controle populacional e do governo americano, ele trazia uma percepção muito sutil a respeito da contracepção, né? Ele dizia no artigo dele que, vejam bem, é frase tirada do artigo dele, mudanças suficientemente básicas para afetar a motivação de ter filhos seriam mudanças na estrutura da família, no papel das mulheres e nas normas sexuais. Ou seja, as mudanças para afetar a motivação de ter filhos. Lembra que eles perceberam que apenas enviar contracepção não não resolvia, porque as pessoas tinham que desejar a contracepção. Então deveríamos mudar o quê? A estrutura da família, o papel das mulheres e as normas sexuais. Olha estes 3 itens, pessoal, que ele propunha no ano de 67. Então ele dizia que para reduzir os nascimentos, eu tenho que reduzir é a motivação de ter filhos. Então, mudar a estrutura da família, mudar o papel das mulheres na sociedade, fazer algo diferente e criar mudanças nas normas sexuais, a tal liberdade reprodutiva. Depois, olha o que coincidentemente, depois disso vem lá a Revolução Sexual, né? Vem o Festival de Woodstock, que vem um ano depois disso. Vocês já pensaram que no Festival de Woodstock foram milhares de pessoas que se reuniram? Será que isso foi espontâneo? Não tinha alguém financiando aquele festival? Não tinha alguém organizando aquilo para milhares de pessoas viajarem pelo país inteiro, pelos Estados Unidos e se juntarem naquele local? Né? Então, olha que eles estavam promovendo isso tudo. Tudo foi promovido, né? A gente vai percebendo que tudo tem um motor fazendo funcionar. Então, isto foi em 67 que este sociólogo pedia isso. Olha, gente, não adianta produzir contracepção. Nós temos que mudar estrutura da família, papel das mulheres e normas sexuais. Sem isso, não vamos reduzir os nascimentos no mundo. E aí, no ano de 68, no ano seguinte, olha só o editorial da famosa revista Science, uma revista científica respeitada no mundo inteiro, que traz um editorial falando a tragédia dos comuns. Ou seja, uma tragédia no meio das pessoas comuns. O que está acontecendo? O que era a tragédia para eles? Era o crescimento populacional. E o autor deste artigo, no meio do artigo, tem este parágrafo aqui, onde ele pergunta: como podemos reduzir a reprodução? A preocupação deles era reduzir a reprodução. Era o que eles queriam, a todo custo. E ele respondia, isso aqui está entre aspas, é copiado. Qualquer um de vocês depois pode ir na internet, com estes nomes que eu apresento aqui, podem achar os artigos científicos, estão todos lá disponíveis. Isso e muito mais. Então é tudo muito aberto que a gente está, não tem nada escondido, não existe teoria da conspiração, tudo muito aberto aqui. Este autor dizia: como podemos reduzir a reprodução? E vem a resposta: a persuasão deve ser tentada primeiro. Você tem que persuadir as pessoas. As mães do futuro devem ser educadas para buscar carreiras além da maternidade múltipla, ou seja, ter vários filhos, né? Então, as mães do futuro devem ser educadas para buscar carreiras além da maternidade múltipla. Creches comunitárias são necessárias para libertar as mulheres para carreiras fora de casa. Olha a mecânica mundial, olha o governo financiando todo tipo de creche, né? Olha lá, então creches comunitárias são necessárias para libertar as mulheres para carreiras fora de casa. Coerção moderada poderá ser aceita em breve. Por exemplo, recompensas fiscais para não proliferação reprodutiva. Ou seja, quem não tiver muito filho vai pagar menos imposto. Então, olha
os documentos, olha os planos desse pessoal, dos poderosos aí do Conselho Populacional, junto com o governo americano e também países da Europa. Então, há aí uma recomendação clara de criar maneiras para as mulheres decidirem não ter filhos. Incentivá-las que a carreira é melhor que a casa, né? Incentivar creche para que fiquem tranquilas, né? E possam trabalhar. Por quê? No artigo seguinte eles falam, porque a mulher que põe o filho na creche, geralmente tem um filho só ou dois no máximo, porque quando ela vai para o mercado de trabalho deixando o filho na creche, ela se encanta com o mercado de trabalho e não volta a ter mais filhos. Isso que eu estou falando, não eu estou falando, está escrito no artigo também. Olha a mecânica, olha a engenharia social acontecendo atrás disso. E no ano de 70, no ano de 70, um outro autor faz uma revisão de literatura das iniciativas para reduzir os nascimentos. Olha só, né? Olha lá, crescimento da população nos Estados Unidos e planejamento familiar, uma revisão de literatura. Para quem gosta da área acadêmica, tem até o DOI, aqui aquele número do artigo acadêmico, para você achar nos bancos de artigos acadêmicos, né? Esse artigo está lá. Uma revisão de literatura na década de 70, propondo medidas para reduzir a fertilidade nos Estados Unidos. Está pequeno aqui, eu copiei algumas mais importantes. Depois você, se for rever o vídeo, você pode pegar, ampliar aí no artigo. Mas pasmem, pasmem com como eles eram fissurados para reduzir os nascimentos e os métodos que eles propunham na época. Não sei se todos entraram em prática e se ainda propõem, mas vejam, por exemplo, os mais simples: postergar ou evitar o casamento. Ok. Depois, alterar a imagem do ideal de tamanho familiar. Criar campanhas midiáticas para falar para as pessoas que o legal é ter família pequena, que família grande é coisa de antigamente e de gente sem instrução. Educação compulsória das crianças. Mandar as crianças obrigatoriamente para a escola, porque muitas crianças eram educadas em casa e na escola eles poderiam fazer a cabeça das crianças. Incentivar a homossexualidade. Está escrito nisso no relatório, na tabela. Por favor, confiram, duvidem de tudo que eu falo. Incentivar a homossexualidade. Por quê? Óbvio, você vai reduzir os nascimentos, né? Educação para limitação da família. Educar que a família deve ter um tamanho ideal pequeno, que família grande está por fora. Agentes de controle de fertilidade na água. Olha que absurdo. Tentar colocar química na água do povo para se tornar menos fértil. Olha que absurdo. Achem o documento, confiram. Não temos provas, eles não relatam se isso foi feito em algum lugar, mas nós sabemos que em algumas cidades americanas foram feitos testes assim. Você pesquisar, você vai ver cidades americanas que na década de 70 a fertilidade foi lá embaixo e denunciam testes assim de controle de natalidade na água, né? E incentivar as mulheres a trabalhar, está escrito ali, né? Também no arquivo, porque aí a gente tira das mulheres a vontade de ter filho. Então, com este panorama, a gente está vendo a fissura desse povo para tentar fazer as pessoas não terem filhos, para fazer com que o mundo não cresça mais e eles não percam controle sobre o mundo, né? Porém, começaram as campanhas de transformação do pensamento global. Essa primeira imagem aqui é da Fundação Rockefeller, uma campanha que eles faziam. Olha aqui essa imagem, esse círculo aqui. Ó. A pobreza gera ignorância, a ignorância gera famílias grandes. Famílias grandes gera pobreza, que gera ignorância e vai girando. Olha, eram as campanhas que eles colocavam nas revistas.
Além daquela primeira que você viu lá, a mulher presa na bola, na corrente, né? A questão das revistas promovendo mulheres cada vez mais poderosas, né? As mulheres empoderadas, né? Que se libertam da casa e vão ter sucesso na carreira, né? Nessa época surgiu a boneca Barbie, a ingênua bonequinha Barbie como modelo de vida para as crianças, né? Uma mocinha bonita, perfeita, né? Que trabalha, tem dinheiro, tem carro, tem tudo. Os modelos de vida que foram sendo colocados, não ingenuamente, para reeducar, segundo eles, a mentalidade das pessoas acerca das famílias. E aí, depois de 5 anos, vem aquela resposta lá que fizeram aquela perguntinha para a igreja no ano de 63. Em 63, a ONU fez aquela pergunta para a igreja, a resposta veio 5 anos depois. Depois de muito estudo, muita confusão, muita discórdia, muita perseguição, porque o Papa João XXIII criou a comissão, ele morreu logo em 63, né? E no ano em junho assumiu o Papa Paulo VI, seguiu com a comissão foi ampliada, muitos estudos. Eu não vou contar a história aqui, é uma história bem interessante, quase uma novela de como que esse documento saiu. Esse documento saiu com o nome de Humane Vitae. Humane Vitae é o documento que foi a resposta da pergunta da ONU à Igreja sobre aquelas questões de controle de natalidade e contracepção. E o que o Papa respondeu nessa questão da Humane Vitae? O Papa primeiro colocou uma visão diferente. Todo mundo estava preocupado com o crescimento populacional, com comida, isso, daquilo, e o Papa começa colocando: o problema da natalidade, como de resto qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais, sejam elas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica, à luz da visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. Então ele já começa definindo: olha, essa questão aí de natalidade, ela tem que ter um olhar maior. Não é só uma vista parcial aí de alimento, de se está muito cheio, se não está. Tem que ter algo mais profundo nisso aí, que é a visão não só natural, mas também sobrenatural e eterna. Então ele já define que o olhar da igreja é outro. E em alguns parágrafos da Humane Vitae, eu não vou entrar na Humane Vitae aqui a toda, nós não vamos trabalhar agora com a questão de métodos naturais e tal, é só o conceito de paternidade responsável hoje, não tem outra questão envolvida. O Papa coloca sobre este tema da paternidade responsável, dizendo: sendo assim, o amor conjugal nos esposos requer nos esposos uma consciência da sua missão de paternidade responsável. Olha aí, primeira vez que a igreja usa este termo, paternidade responsável. Primeira vez na história da igreja que aparece tal qual assim está escrito, é na Humane Vitae, no ano de 68. Até então, esse termo não aparecia em lugar nenhum. E o Papa diz: uma consciência sobre a missão da paternidade responsável, sobre a qual hoje tanto se insiste justificadamente que deve também ser compreendida com exatidão. Então o Papa vem puxar a orelha: olha, então vamos falar aqui de paternidade responsável. Não é controle de natalidade, não é planejamento, vamos falar aqui de paternidade responsável, que é a resposta que ele tinha para dar diante de tantas questões de controle da natalidade. E ele segue: de fato, ela deve ser considerada sobre diversos aspectos legítimos e ligados entre si, sobre biológicos, instintos e paixões, condições estruturais, ordem moral objetiva, ou seja, é importante que as pessoas conheçam sua biologia, conheçam que podem engravidar nos períodos férteis, como isso acontece. É importante que elas saibam controlar as suas paixões, educar as suas paixões, é uma educação da vontade, né? Que elas saibam
controlar isso, saibam olhar as condições estruturais, por exemplo, a situação física, né, o corpo, se há doenças, a questão econômica daquela família, psicológica, para poder ter filhos, e a ordem moral objetiva, ou seja, qual é o objetivo daquela união do casal, né, segundo a moral. Então o Papa vem colocando o que é paternidade responsável, né, e no parágrafo seguinte ele coloca em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, ou seja, em relação à nossa realidade física, doença, né, o corpo, econômica, a dificuldade material, psicológica para poder criar o filho, social, o ambiente que a gente vive. Então, em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, aí o Papa define para a gente. A paternidade responsável, o que que ela é? Ela exerce tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Dá um tempinho para a gente ler isso aí de novo, que aí tem muito conteúdo, né? Vou ler de novo. Você pode ir lendo comigo mentalmente ou lendo aí em voz alta para você mesmo ouvir. Olha lá. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Vamos lá, vamos pensar nisso aí. Então, ele colocou dois aspectos, um lado e o outro. De um lado, essa deliberação, essa resolução, né, ponderada, medida, mas generosa, de fazer crescer uma família numerosa. O convite que Deus nos faz, de aceitar os filhos. Por outro lado, ele coloca uma decisão, né, tomada por motivos graves, quando há uma necessidade grave, e com respeito pela lei moral. Aí entra a questão da contracepção, né? A gente não vai entrar agora, mas a questão respeitar a lei moral, ou seja, o uso dos métodos naturais, né? Nada que mude a nossa natureza, nada de contracepção, mas o respeito ao corpo. Tomada, então, de evitar temporariamente, olha a palavra temporariamente, ou mesmo por tempo indeterminado, que quer dizer definitivo, não quer dizer definitivo, né? Tempo indeterminado é, eu não sei quando vai acabar, mas um dia pode acabar. De um novo nascimento. Então, a igreja nos define claramente o que é paternidade responsável a partir do ano de 68 para cá. Então, não tem 60 anos que esse termo existe na igreja, porque ele veio como uma resposta àquela pergunta da ONU que queria fazer a igreja concordar com o controle de natalidade e planejamento familiar. E aí o Papa fala que a paternidade responsável tem uma relação profunda com a ordem moral objetiva estabelecida por Deus, ou seja, que os cônjuges reconheçam os próprios deveres para com Deus, para consigo próprios, para com a família e a sociedade. Ou seja, os cônjuges têm um dever diante de Deus de colaborar com Deus na criação da vida, porém de forma responsável, pensando na sua família, na sociedade, mas tem esse dever também. E aí o Papa nos dá a Humanae Vitae como uma resposta da Igreja à ideia de controle de natalidade e planejamento familiar. Em nenhum momento ele fala de planejamento familiar, em nenhum momento.
Ele só fala de paternidade responsável. A ONU queria que a igreja aprovasse alguma espécie de planejamento familiar e que aprovasse a contracepção. O Papa só responde falando de paternidade responsável, ou seja, que o casal tem uma responsabilidade diante de Deus de colaborar com Deus na criação da vida, porque este é um dos objetivos do matrimônio. Então, é nesse ambiente que vem a Humanae Vitae. Recentemente, a gente viu o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, nos convocando. É preciso redescobrir a mensagem da encíclica Humanae Vitae. Então, a igreja toda nos pede para voltar e entender esta mensagem da Humanae Vitae. Uma das mensagens da Humanae Vitae é entender a responsabilidade do casal diante de Deus de colaborar com ele na geração da vida e que, se houver motivos graves, aí, respeitando a lei moral, eles vão fazer alguma forma de regulação da natalidade. Então, o catecismo traz isso para a gente. Se você depois puder ler no catecismo do parágrafo 2366 ao 2372, ele traz a temática da fecundidade do matrimônio. E eu vou pegar só um parágrafo com vocês aqui para não ocupar demais o tempo, né? Pensa no seguinte, no parágrafo 2368, alguém pode falar comigo, olha André, lá no parágrafo 2368 está escrito assim, os esposos podem querer espaçar o nascimento dos seus filhos. De fato, está escrito isso lá. Depois, se você puder conferir, confere se eu não copiei errado aqui lá. Os esposos podem querer espaçar então quer dizer que está tudo bem. Um esposo quer ter um filho, quer esperar 5 anos para ter outro, quer esperar 10 anos para ter outro, quer esperar 20 anos para ter outro, não tem problema, né? Tá tudo certo, pode fazer o que ele quiser. Epa, tem isso no catecismo, sim. Mas o parágrafo não é só isso. Ele é um pouco maior que isso. Então, o que que vem nele? Antes vem, por razões justas, começa assim, por razões justas. Os esposos podem querer espaçar o nascimento de seus filhos. Não é uma brincadeira, não é que eu acho bonitinho ter 2 filhinhos, acho bonitinho ter um casal, quero levar eles para Disney, quero pagar a faculdade, e não, por razões justas, podem querer espaçar o nascimento de seus filhos. E continua dizendo, cabe-lhes verificar que o seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Então vem a igreja no nosso catecismo também, depois da Humanae Vitae, vem definindo no catecismo o que é paternidade responsável. E completa, além disso, regularão o seu comportamento segundo os objetivos, os critérios objetivos da moral. Ou seja, vão regular o comportamento segundo a moral. Nada de contracepção, nada de questões que atentem contra a nossa natureza. Então, no parágrafo 2368, define claramente para a gente o que é paternidade responsável. É poder espaçar o nascimento dos filhos por razões justas, mas desde que não seja egoísmo, desde que tenha uma justa generosidade. Porque antes disso nos define o catecismo que a paternidade responsável é entender que nós temos uma responsabilidade com Deus. Quando Deus nos chama ao matrimônio, Ele nos dá também a missão, a tarefa de colaborar com Ele, porque Ele mesmo dividiu com o casal este poder de colaborar com Ele na criação da vida. Então há uma responsabilidade do casal. Então, o casal tem que responder a esta responsabilidade diante de Deus. Depois, olhar a responsabilidade da sua realidade
sendo generoso e não egoísta, não medroso, e colaborar com Deus de forma generosa na criação da vida, né? Então, guardem algo muito importante para a gente. Eu sei que muitos podem se assustar com isso, mas nenhum documento do magistério da igreja fala de planejamento familiar natural. Mas poxa, mas eu já vi isso até em paróquia, já vi isso até em diocese, já vi isso até em livretos, de grupos e movimentos. Não, nenhum documento do magistério da igreja. O que é magistério da igreja? É a Cúria Romana, encíclicas, catecismo, direito canônico, né? Nenhum documento do magistério da igreja fala de planejamento familiar natural. Por quê? Porque a igreja não convida o casal a planejar quantos filhos ele vai ter. A igreja convida o casal a ter os filhos e, se neste caminho tiver motivos justos, ele vai fazer um desvio no caminho dele, temporário, e vai evitar enquanto aqueles motivos justos existem, né? Torcendo para que aquele motivo justo termine, para que o casal possa voltar a viver conforme ele prometeu no dia do casamento, que é aceitar os filhos que Deus enviar. Então, o uso do termo aí, até dentro da igreja, é um erro decorrente da influência das ideias antinatalistas. Então, a igreja ensina paternidade responsável, ela não ensina planejamento familiar nem natural. Ela ensina que, se tiver uma necessidade de evitar filhos, a regulação é feita por métodos naturais. Isso sim. Mas planejamento familiar natural não é um termo da Igreja Católica, porque o planejamento já é feito no dia do casamento. O casal já planeja no dia do casamento diante do padre. O que ele fala para o padre? Aceitar os filhos que Deus enviar. Pronto, o planejamento está feito. Esse é o planejamento dele. Aí, se houver um problema, ele vai colocar o plano B em prática. É como quem vai viajar. Nós temos que ter o pneu step no carro, nós temos que saber trocar pneu. Mas ninguém em sã consciência vai viajar daqui a São Paulo e marca o local que ele vai trocar pneu no caminho. Não vai. Tomara que ele não troque pneu. Mas se o pneu furar, ele vai usar o pneu step, vai trocar o pneu e vai andar com o pneu step até ele poder consertar o outro. Não é isso? É o plano B do casal. Isso é a regulação natural da natalidade. O casal já fez o plano dele diante do padre, ter os filhos que Deus enviar, apareceu um imprevisto, lembra daquelas condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais que o Papa Paulo VI coloca, apareceu algum problema de saúde, psicológico, no mundo, uma situação social crítica, uma guerra, uma questão material, né, para o casal, apareceu um imprevisto, ele coloca em prática o plano B, é a regulação da natalidade, esperando que aquele imprevisto, que aquele problema termine, para ele voltar para o plano A, para poder voltar para consertar o pneu e colocar o pneu correto no carro e seguir a viagem. Então, planejamento familiar é termo dos grupos de controle populacional para convencer a gente que é necessário planejar. Que eu tenho em casa dois quartos, eu só posso ter um filho, dois filhos. Vão criando necessidades para nos dominar. Um fato interessante que eu gosto de contar é esse livro. Eu tenho esse livro aqui em casa, né? Depois eu vou até pegar esse livro aqui, está aqui na tela, eu tenho ele aqui, chama Natural Planning, Natural Family Planning, né? Planejamento familiar natural. Um cavalo de Troia no quarto católico. Por quê? Essa autora desse livro, a Jay Boyd, é uma psicóloga americana, PhD, que se converteu tardiamente.
Na conversão dela, ela estudou muito a doutrina da Igreja Católica e se converteu ao catolicismo. Convertida, frequentando a paróquia, viu na paróquia dela um cartazinho escrito Planejamento Familiar Natural. Era um curso que ia ter. Ela achou aquilo curioso e foi no curso. E ficou escandalizada, porque ela falou, olha, isso não é a doutrina que me converteu. A doutrina que me converteu não tem esse negócio de planejamento familiar natural. Isso não faz parte. Então ela pesquisou muito sobre isso e escreveu esse livro, né, sobre o planejamento familiar natural é um cavalo de Troia no quarto católico. Ou seja, cavalo de Troia é aquele presente, né, aquele cavalo bonito de presente que um rei mandava para o outro, um presentão, e quando ele entrava dentro da fortaleza, abria a barriga daquele cavalo e tinha um exército inimigo lá dentro. Lembram disso, né? O cavalo de Troia, essa história. Então, parece muito bonito falar em planejamento familiar natural, mas é um cavalo de Troia. Ele traz dentro de si uma ideia que contamina, que detona a profundidade da vida íntima no matrimônio. Ele traz alguma ideia que não é do católico, porque a ideia do católico é ter os filhos que Deus enviar. Então, esse livro também está disponível na Amazon como e-book, né, só em inglês, mas a ideia é essa, né? Então, para a gente ir avançando, para encerrando, o que é então a paternidade responsável para o católico? Primeiro, entender que o matrimônio é uma vocação para uma missão, né? Deus convoca o casal a uma missão. Qual é a missão? Homem e mulher assumem essa missão e assumem a responsabilidade de, primeiro, se ajudarem mutuamente no caminho de santidade. Eles juntos vão cultivar o Éden, né? Aquela ordem que Deus deu lá no Gênesis. Cultivar e guardar o Éden. O casal é o bem para o casal, a santidade do casal, eles crescem juntos. A primeira missão que o casal tem. A segunda missão, igualmente importante à primeira, junta as duas, uma não é maior do que a outra, é colaborar com Deus na geração da vida e automaticamente das almas, né? Cada vida é uma alma que vai morar com Deus no céu. Então, o casal assume a responsabilidade de se ajudar, crescer em santidade, cuidar do Éden do mundo e colaborar com Deus na criação da vida e das almas. Então, nessa paternidade responsável, caso o casal entenda que existe a necessidade de evitar uma gestação, né, essa decisão do casal tem que ser tomada sem romper as dimensões unitiva e procriativa, ou seja, método natural, a contracepção rompe, separa o unitivo do procriativo, por isso é um pecado a contracepção, mas que essa decisão tem que ser diante que haja motivos graves, assim está escrito na doutrina, né? Que haja motivos graves e nunca razões egoístas, acomodadas ou comodistas, e que seja algo temporário, que o casal tenha aquela dor de que está evitando por um tempo, rezando, pedindo a Deus que aquele motivo acabe. Então, para ilustrar no finalzinho, né, uma situação. Isso aí é planejamento familiar ou paternidade responsável? Um casal conversando e a mulher fala para ele: Amor, já faz 5 anos que nos casamos, né? Vamos ter um filho? Ó, mas no máximo um casal. Em seguida, você já faz a vasectomia, pois a vida não está fácil, né? E temos que cuidar da nossa carreira. Paternidade responsável ou planejamento familiar? Isso é planejamento familiar. Outra imagem. Um casal conversando. Amor, os meninos estão ansiosos para ter mais irmãos, né? Mas vamos ter que esperar um pouco até o seu tratamento terminar. Pois uma gravidez agora seria risco para você e para o bebê. Ela estava tratando de alguma coisa, não sei que doença era, e o casal estava sentindo o peso de ter que espaçar a gravidez. Planejamento familiar ou paternidade responsável? Paternidade responsável.
né? Então, para encerrar, dois pensamentos. O primeiro, de C.S. Lewis. Filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante, né? E, para terminar, uma mensagem do Papa Francisco. Pensate ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro chi ti chiuderanno gli occhi, chi prenderanno da te per il futuro. E anche se non potete avere figli, pensate all'adozione. È un rischio, sì. Avere un figlio è sempre un rischio, sia naturale sia d'adozione. Ma più rischioso è non averne, più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale, ma negare un uomo e una donna che non sviluppa il senso della paternità e la maternità, gli manca qualcosa, qualcosa di principale, di importante. Pensate a questo, per favore. Encerrando para abrir um bate-papo nosso, tenho 2 livros nessa área. Um se chama Paternidade Responsável Humanae Vitae, que conta a história do Paulo VI até publicar a Humanae Vitae. Uma família fora de moda, tempos modernos, fé e paternidade responsável, que estuda bem esse termo da paternidade responsável à luz da doutrina da Igreja. Terminando, a pergunta do século para os casais que se casaram e responderam no altar: estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Será que é os filhos que eu quiser? Os filhos que eu achar que tá bom? Os filhos que eu dou conta de criar? Que eu acho que dou conta de criar? Não. Os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja.